Paz do Senhor Jesus, irmãos. Hoje eu quero compartilhar com vocês a respeito de um vídeo que eu vi do pastor que saiu recentemente da denominação Maranata, o pastor Anchieta Carvalho, e ele fez uma live no dia 7 de setembro, agora na última segunda-feira, falando a respeito da sua igreja que ele está montando, a Igreja Cristã Reformada. Nós vamos deixar o link na descrição para aqueles que quiserem conferir na íntegra o vídeo que está ali no YouTube. Então ele começa dizendo que o objetivo da live é tratar de alguns pontos que são importantes para eles, pontos necessários para esse momento, ele diz. Não é para contar de todos, ele não vai falar ali de todos os questionamentos, que muita gente está mandando um monte de perguntas para ele, querendo saber como que vai ser os cultos, como que vai ser as coisas ali. Então ele fala assim, nós não vamos esgotar o assunto hoje, mas eu vou passar aqui alguma coisa, então eu vou mostrar para vocês o que foi que ele falou nessa live e a gente vai discutir aqui com vocês. Vocês podem deixar um comentário também aí, o que vocês acharam da live dele, aqueles que assistiram a live, né? E ele disse então que na outra segunda-feira, agora na próxima segunda-feira, aliás, dia 14, ele vai continuar o assunto e vai falar sobre a Igreja Cristã Reformada. E muitos estão perguntando o que é o nome reformado, o que isso significa, né? E também irá falar sobre a reforma protestante. Mas depois nós vamos conferir também o que ele vai dizer sobre isso. Por que são reformados, como chegou até os nossos dias. Então ele vai falar sobre a Igreja Cristã Reformada Avivalista nessa próxima segunda-feira. Só para apresentar para vocês que essa igreja, irmãos, essa igreja que ele está montando, né, nada mais é do que um puxadinho da Maranata. Né? Ele está dando indícios aqui que ele, né, pelo que andar da carruagem aqui, que ele vai levar a mesma doutrina, né, da Maranata ali para esse lugar aí. Né? Então parece que, como diz o povo, é um puxadinho, né? E segue a mesma linha doutrinária da ICM. E, na verdade, irmãos, o fruto nunca cai longe da árvore, não é verdade? Depois diz que irá trazer como tema o que é seita, olha só, né? Então, ele vai dizer o que é igreja e o que é seita, né? E você vai saber, então, onde você frequenta, se é uma igreja ou se é uma seita. Ele vai mostrar a diferença entre essas duas, né, esses dois conceitos, né? Irmãos, eu não sei, né, não sou nenhuma adivinha nem nada, mas, né, a impressão que a gente tem aqui, que ele não vai atacar a Maranata, ele já disse isso, que ele não vai denegrir a imagem de instituição nenhuma, de pessoa nenhuma. Então, certamente ele vai dizer que seita talvez seja um lugar fechado, né? Como tem naquela apostilinha bem antiga da Maranata, seita são portas, frequenta ali dentro com portas fechadas, isso é seita, e a gente sabe que não é. Seita não é portas fechadas, não. Né? Então, um vídeo muito bom no canal, que eu quero que vocês confiram aí, que o pastor Solo fez a respeito de seitas, né? Que ele fala exatamente quais são as características de uma seita. Aliás, nesse vídeo o pastor Solo nem coloca a Maranata, nem cita o nome dessa denominação, né? Porque cabe para outras seitas que existem no Brasil. Irmãos, existem várias seitas no Brasil com a vestimenta, com a capa de igreja cristã. Mas não é uma igreja cristã, é uma seita, é algo exclusivo, né? Que tem uma interpretação além da Bíblia, coisas exclusivas deles mesmo, um evangelho exclusivo. Mas confira aí no vídeo, que é muito bom, né? Então ele diz que não vai atacar a Maranata em nada, né? Mas, irmãos, nessa live ele ataca, assim, né? Sutilmente, mas ele ataca, né? Ele aproveitou o gancho ao falar de seita, que não tem como objetivo denegrir a pessoa de ninguém, de atingir instituições, né? Seja qual for. E ainda ressaltou que pessoas que têm esse interesse, esse viés, gostam dessa linha belicosa de denegrir as pessoas. Irmãos, esse canal não foi feito para denegrir pessoas, né? Não foi feito para denegrir a imagem de ninguém, apenas para combater a doutrina da Igreja Cristã Maranata.
Só isso, né? Então, continuando aqui que ele disse, né? Essas pessoas que têm esse viés, que gostam dessa linha belicosa, né? De denegrir pessoas nas redes sociais ou instituições, por favor, não venha ficar conosco. Então aqui ele faz um apelo, que essas pessoas não é para procurá-lo, para ficar com ele ali, porque não dá, né? Nosso propósito é outro, não é falarmos de pessoas ou atingirmos instituições, seja elas quais forem. Diz que isso não é bíblico. Irmãos, quem está nas redes sociais, quem pode ali fazer um canal, um blog, dar a sua opinião livremente no Facebook, não são pessoas livres, são pessoas que estão vivendo livremente, fora do sistema religioso, estão com a sua mente mais livres, né? Não são pessoas que estão do pecado de jeito nenhum, mas são pessoas que estão com a sua mente, né, voltada mais para a palavra de Deus do que para uma instituição religiosa. Então, pessoas que estão nas redes sociais, com certeza não vai procurar o pastor Anchieta, né, para cair no imbróglio desse aqui, não, de jeito nenhum. Aqui, então, ele deixa claro que não vai falar nada da ICM, né, vai dizer, pode até dizer, né, que você aí que está com as suas experiências, quiser continuar aí mesmo, né, mas, irmãos, pelo que ele foi dizendo aqui, muitos irmãos da ICM estão se comunicando com ele, já tem entrado em contato com ele, muita gente está querendo sair ou já saiu e tem falado com ele, tem entrado em contato com ele, né? Então disse que o propósito dele é falar da Bíblia. E o que a Bíblia nos ensina? Vamos pontuar o que é heresia, o que é apostasia, o que não é bíblico, um poder de dominação sendo muitas vezes exercido na vida dos irmãos. Vamos falar biblicamente, apenas biblicamente. Nosso assunto é bíblico. Não temos a intenção de atingir pessoas ou instituições. Irmãos, é cansativo até esse vídeo dele, porque ele fala demais nosso assunto é bíblico, aqui nós vamos abrir a Bíblia e nosso assunto é bíblico, é tudo biblicamente, tudo está na Bíblia. Irmãos, ele fala isso o tempo todo, essas 4 palavras. Cheguei até a contar quantas vezes ele disse cada vez essa palavra, que depois lá no finalzinho eu vou dizer para vocês, né? Aí eu tenho o primeiro ponto. Não aceitamos nenhum membro da Igreja Cristã Reformada usando as redes sociais para denegrir pessoas, tá vendo? Para criticar pessoas ou instituições, as nossas ovelhas. Não preciso discutir com ninguém. Aí ele fala as nossas ovelhas, né? Aí então ele fala assim, olha, que tem gente que gosta desse tipo de coisa. Quanto mais polemizar, melhor para eles. Deixa a pessoa falando para ninguém. Nossa postura é essa. Irmãos, no final das contas, ele está se protegendo, né, da internet, das pessoas que estão confrontando essa doutrina através da internet, né? Hoje em dia as pessoas têm voz, né? Antigamente não, mas hoje em dia as pessoas, né, têm voz, né? Elas vão para a internet, elas podem abrir montar um blog, um canal, né? Irmãos, e pode ser, as pessoas debatem isso em Facebook, né? E a gente acaba despertando muitas vezes assuntos que a gente nunca parou para pensar pelo Facebook, né? Então ele não quer que os membros da igreja dele, né, parece que ele já está mostrando que ele não gosta e não quer, né, não tem esse desejo que as pessoas, né, que estão ligadas à igreja dele ou que vão se ligar no ministério dele, não interage com ninguém pela internet, né? Por quê? Porque a interação com pessoas que pensam diferente de você, irmãos, é muito bom, né? Muitas coisas que você nunca pensou, você começa a pensar, né? Aí ele fala, crente vai vir? Pode vir. Pastor, o senhor recebe crentes de outras denominações? Ou seja, o público dele, irmãos, são ex-maranatas, né? Pode vir, pois a igreja é pública, o ambiente é público, podemos receber qualquer pessoa. E ele fala também que ele não está usando essa live para mandar recado para ninguém,
né? Não, nós não estamos usando aqui para mandar recado para ninguém, mas está sim. Ele mandou recado para as pessoas que estão dentro da Maranata, que desejam sair, por isso que já está mostrando como que vai ser os cultos dele, né? Como que vai ser a estrutura da igreja dele, né? Ele está dando também recado para aqueles que desejam sair, para aqueles que estão na internet, né? Se você quer ficar com ele, então, né, se desligue da internet, né? Aí ele fala assim, quem vai ter função na igreja? Qual é o critério? Né? Perguntaram para ele. Tem que ter instrumentalidade diante de Deus e seu testemunho. Deixou um problema na igreja que estava, tem que resolver o problema que deixou na outra igreja, ele disse, né? E continua ainda dizendo, vai lá resolver e depois o receberemos. Irmão, e será que ele resolveu o que ele tinha que resolver na outra denominação que ele estava, ali na Maranata? Ou deixou alguma coisa pendente? Será que ele resolveu tudo mesmo? Né? Não sei. Só ele que deve saber, quem está com ele ali na Maranata que deve saber, né? Você está debaixo de uma disciplina. Acabou a disciplina ou não? Se for uma disciplina bíblica, será analisada. Mas se for uma disciplina que está debaixo de uma disciplina apenas para satisfazer o autoritarismo de um líder, aí é diferente. Se você precisa ser disciplinado ou não. Então eles vão analisar o caso daquele irmão que saiu disciplinado. Da onde, hein? Da denominação Maranata, né? Com certeza, né? Essa é a impressão que a gente tem, né? Então ele fala assim, nós vamos analisar a questão de cada irmão, né, que saiu disciplinado, né? Queremos viver uma igreja bíblica. Irmãos, é cansativo mesmo, porque ele fala, chega a ser enfadonho, sabe? Essas palavras que ele fica usando o tempo todo, né? Na Maranata é revelação, e aqui é Bíblia, né? Queremos viver uma igreja bíblica, né? Não apenas dizer que Jesus vem, vamos ensinar Bíblia. Então ele quer dar peso à palavra dele, ele quer trazer segurança para os irmãos, né? Então ele se mostra que é muito conhece muito a Bíblia, tudo que vai ser ali deve ser tudo Bíblia, né? Tudo, né? Vamos falar a verdade com respeito. Você não tem o direito de humilhar a pessoa. Pastor tem que corrigir biblicamente. Não estamos usando essa live para dar recado para ninguém, mas deu sim recado, e muitos recados, né, para várias pessoas, né? Um outro pastor que está do lado dele, diz assim, olha, saiam pela porta da frente. Peça ao seu pastor para orar por você. Será? Irmãos, então ele recomenda que quem quer sair da outra denominação, que saia pela porta da frente, que peça para o seu pastor, né, orar por você, para abençoar você, para você poder ir debaixo de uma bênção, não debaixo de uma maldição. Agora eu pergunto, ele, quando era pastor lá da Maranata, e quando algum irmão o procurava, né, se é que algum irmão chegou a procurá-lo, será que ele abençoou esses irmãos, alguma família que foi procurá-lo? Ah, nós queremos ir para a Igreja Batista, Igreja Assembleia de Deus, sei lá, para outra denominação. Será que ele deixou essa família, ou esse obreiro, diácono, seja quem for, ir para outra denominação, debaixo da sua bênção? Será que ele abençoou? Ou será que amaldiçoou? Né? Ou será que ele falou, olha, você agora vai ser um caído, hein? Tome cuidado, hein? Daí ele fala que tem que resolver todas as coisas lá dentro, né? Como nós já falamos, né? Mas não sabe se ele resolveu. E voltando aqui ao assunto da bênção. Irmãos, será que ele, antes dele sair, ele pediu a bênção do pastor Gedeuti, hein? Gedeuti, estou indo embora, vou formar minha outra igreja, vou ser seu concorrente, né? Mas eu quero que você me ore aqui por mim, me dê sua bênção. Será, irmãos, que ele chegou a fazer isso? Pediu a bênção ali para o Gedeuti, para o Amadeu, ali para os outros pastores, né? Aí ele fala, às vezes a ovelha se dirige ao pastor no intuito de sair pela porta da frente, mas às vezes ela é humilhada pelo pastor. Prestem atenção se isso cabe dentro de uma igreja que seja bíblica. Irmãos,
deve estar falando da Maranata, né? A irmã, aí ele conta o caso dessa irmã. A irmã estava com depressão. Foi conversar com o líder dela, que a oprimiu e amaldiçoou tanto a pobrezinha que ela teve que sair debaixo de uma maldição. Quem está debaixo de uma maldição é o líder que a amaldiçoou. Esse líder não conhece a Bíblia. Ainda mandou recado lá para o líder, né, dessa denominação, né, que certamente, pelo que tudo indica aqui, é a Maranata, né? Esse líder que amaldiçoou a irmã, né, não conhece a Bíblia, né? Aí ele fala, nosso ataque não é a pessoa, irmãos, ele atacou, acabou de atacar aqui, né? E está dizendo que não ataca, não está atacando, não. Mas o nosso posicionamento é bíblico. Volta a atacar, né? Volta a falar do caso da irmã, que foi destratada pelo líder da outra denominação. Ele ficou muito indignado com o caso dessa irmã, né, que estava ali sofrendo de depressão e foi querer que sair, e o líder amaldiçoou. Ele ficou muito indignado com essa irmã, e a irmã falou assim, olha, né, fala lá para o seu líder que ele não sabe nada de Bíblia. E essa igreja, será que é uma igreja bíblica mesmo? Né? Ele fala, né? Agora você recebeu um tipo de destrato na igreja. Já disse aqui para os pastores, a ovelha precisa respeitar o pastor. Ele dizendo, mas o pastor tem que respeitar as ovelhas, que não é serviçal, né? Não pode, né, abusar dos irmãos. Né? Os irmãos não são serviçais ali dentro, né? Não podemos abusar dos irmãos. Se você está sendo oprimido na igreja, em que você está querendo se desligar, você tem os seus direitos. Pode buscar seus direitos. Isso se chama estelionato espiritual. Isso dá processo e dá processo. Irmãos, isso que ele falou não tem nada a ver com estelionato espiritual. Não sei nem de onde que ele tirou esse negócio. Essa figura jurídica, irmãos, até existe. E de acordo com a matéria de A Gazeta, e publicada no dia 9 de janeiro deste ano de 2020, diz que é quando uma pessoa tira vantagem financeira de outra mediante uma promessa de alcançar um desejo. Né? A pessoa então fala que cobra tanto de uma pessoa, né, que vai orar, ou vai interceder, vai fazer um milagre lá e cobra da pessoa. Né? E não deu certo. E ela ficou com o dinheiro. Né? Ou seja, o golpista utiliza da fé e da crença religiosa do indivíduo para enganar a pessoa e conseguir dinheiro, explica o advogado Davi Metzger. Então isso foi publicado na Gazeta, explicando o que é estelionato espiritual, que não tem nada a ver com maldição. Né? Você humilha a pessoa, amaldiçoar a pessoa, se chama estelionato espiritual. Você foi chamado para ser bênção. Irmãos, isso não é estelionato. Ele se confundiu com alguma outra coisa. Né? Ou é assédio moral, assédio espiritual, abuso religioso, bullying. Mas não é estelionato espiritual. Não sei de onde que ele tirou isso, né? Pensa bem direitinho, ele continua. Porque aqui nós vamos viver a Bíblia. Se você quiser viver outra coisa, né, aqui nós vamos viver a Bíblia. Tá vendo, né? Lá na Maranata eles falam revelação, revelação, revelação. Aqui tudo é Bíblia, Bíblia, Bíblia. Né? Mas só que ele distorce muitas coisas da Bíblia, né? Que depois nós vamos ver. Né? Irmãos, ele fala o tempo todo de Bíblia, biblicamente. Estelionato espiritual não pode cometer com ovelha. Volta a falar negócio de estelionato espiritual. Fala, meu Deus do céu. Ela não é sua, ela pertence a Jesus que foi comprado na cruz do Calvário. Daí ele fala, vou ensinar um pouquinho as ovelhas. Abra sua Bíblia. O nosso negócio agora é Bíblia. Ou seja, lá não podia falar de Bíblia, né? Talvez, né? Ele esteja dando essa indireta, né? Aqui o nosso negócio é Bíblia. A turma vai passar apertado. Que se cuide, a turma aí vai passar apertado, porque aqui o negócio é Bíblia. Né? Ele fala o tempo todo. Está dizendo que vai ser tudo maravilhoso, porque lá vocês não conheciam a Bíblia, agora com ele vai todo mundo ter entendimento bíblico, né? Vai ser tudo debaixo da Bíblia, né? Tudo maravilhoso. Né? Aí ele fala de corpo de Cristo, né? Cita 1 Coríntios 12, 13. Quem faz parte do corpo de Cristo? O corpo de Cristo não é rótulo denominacional. O que faz a pessoa ser o corpo de Cristo?
Todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer servos, quer livres. Mas é o fato de termos sido batizados com o Espírito Santo. Então ele diz assim que para fazer parte do corpo não é denominação, não é placa, mas é o fato de ser batizado com o Espírito Santo. Irmãos, e qual é o critério da pessoa ser batizada com o Espírito Santo? A pessoa chega lá e fala, não, eu sou batizado com o Espírito Santo, então eu estou no corpo de Cristo. Mas é o quê? Tem que orar em línguas, vão fazer o quê? Vão abrir a Bíblia, vão consultar a Bíblia, abrir a palavra, é isso? Né? E qual é o conceito de batismo com o Espírito Santo? Né? É isso que faz parte do corpo, se for batizado com o Espírito Santo. Tá bom, e essas igrejas que, justamente igrejas reformadas, né, essas igrejas protestantes, que são as igrejas reformadas, eles não têm esse negócio de batismo com o Espírito Santo, eles não têm essa doutrina. Então, eles não estão no corpo de Cristo, não são considerados irmãos, né? Pelo que eu entendi é isso, né? Aí ele continua, estamos desatando as amarras da religiosidade para se converterem, para se arrependerem de seus pecados. Olha, diz como conclusão que basta ser batizado com o Espírito Santo. Agora, como vai saber se a pessoa é batizada ou não? Qual é o critério, né? É falar a língua estranha, dar dinheiro, entregar o seu tempo todo para a denominação, consultar a Bíblia, né? Fale para o líder ler a Bíblia. Oh, meu pai, o tempo todo, né? O grande problema é a palha seca dos púlpitos, ele fala, né? Ovelhas famintas que chegam nas igrejas e só palha seca. Então ele disse que o grande problema das igrejas é a palha seca dos púlpitos. Ele não disse quais as igrejas, né? Não sabemos, né? Mas aqui ele já está falando, né? Das outras denominações, eu não sei se ele está se referindo a Maranata, né? Mas está falando, né? Disse que não ia atacar, mas está atacando, né? Não tem água para ovelha. Aí ele fala o estatuto das ovelhas. É o Salmo 23. O Salmo 23 diz que eu tenho direito a pastos verdejantes e águas tranquilas. É função do pastor me levar a pastos verdejantes e a águas tranquilas. É função nossa levar as águas tranquilas e não as águas turbulentas. Irmãos, o Salmo 23 não tem nada a ver com o sistema religioso. Não tem nada a ver com um pastor de igreja, com um pastor de púlpito. Não tem nada a ver com isso. Davi, quando ele escreveu, ele estava se declarando a Deus, né? Falando, o Senhor, o meu Deus, né? O Senhor é o meu pastor. E ele não vai me faltar. Essa é a tradução correta no original. Ele não me faltará. Ele não me falta. Ele está sempre presente comigo. É isso que Davi quis dizer com esse Salmo 23, né? Era uma declaração a Deus. E não para pastor de denominação, de placa, não. Né? Essa é a tradução, né? E aí ele fala assim, como serão os nossos cultos? Pregação bíblica expositiva. Diz que a Bíblia penetra, mas não fere. O que fere são as pessoas que não pregam a Bíblia. Olha, está atacando. Diz que não ia atacar, mas está atacando. Ó. Tem gente que não prega a Bíblia. Né? Tem gente que está pregando o quê? Se não pega a Bíblia, prega revelação, né? Prega visão, invenção, prega um monte de coisas além da letra, né? Nossos cultos terão ordem, cita lá 1 Coríntios 14. Quando vos ajuntais, né? Isso é culto, louvor, doutrina, profecia. Como vai ser o culto, o louvor da ICR? Vai ser cristocêntrico, vai ser tudo maravilhoso, né? Vamos começar a cantar ali tudo, vai ser, né? Mas eles é que vão escolher os louvores, né? Vai passar por uma triagem os louvores, né? Não pode ter caráter que exige uma substituição e tem que ter autorização para cantar o louvor, né? Diz que nesse ICR tem doutrina, tem revelação, tá vendo? Tá indo para o mesmo caminho. É um puxadinho, mas é puxadinho. Aí ele fala assim, né? Eu gosto do fogo, pastor. Ele mesmo responde para ele, eu também gosto do fogo, irmão.
desde que a origem do fogo seja a palavra. Então vamos voltar lá para o Antigo Testamento. Irmãos, aí ele cita o fogo do tabernáculo, né? Precisamente do altar de bronze, o altar de sacrifício, que era que Deus acendia ali o altar de sacrifício. Daí depois pegava-se aquele fogo e levava-se lá para dentro, né? Para acender ali o altar de incenso, né? As lâmpadas e tudo isso, né? Então ele cita o tabernáculo como se fosse aquilo, fosse uma igreja. Irmãos, tabernáculo não é igreja. Tabernáculo é a figura do Senhor Jesus, né? O tabernáculo, moça, não tem nada a ver com placa, com denominação, né? O altar do holocausto não é púlpito, né? As pessoas pegam o tabernáculo e trazem para os dias de hoje como se aquilo fosse um exemplo de igreja, mas não é. Né? Aquilo é a figura, uma ilustração do Senhor Jesus. Né? O Senhor Jesus, ele foi o sacrifício perfeito, ele é o pão da vida, ele é a luz do mundo, Jesus é o nosso intercessor, né, que tem lá o altar de incenso. Né? Então ali, a cada peça ali mostra então a figura do Senhor Jesus. É uma sombra, né? Eu acho que até em Hebreus que fala isso, é uma sombra, né, do Senhor Jesus. Hoje nós temos a realidade, né? Digamos assim, né? Nós conhecemos o Senhor Jesus, mas ali não, nós estávamos vivendo uma sombra. Aí ele fala assim, pastor, vai poder dançar? Ah, já vem com argumento, né? Davi dançou, Miriam dançou, tá vendo, irmãos? Não é para argumentar, só faltou ele dizer assim, você está na 4ª medida, aqui é a 5ª medida, só faltou ele dizer isso, né? Quase que ele se traiu, né? Mas aí ele pega e fala assim, Davi dançou, Miriam dançou, né? Daí ele fala assim, irmãos, sabe quantos aninhos tinha Miriam? Aí ele faz uma chacota com a Miriam, né? Ela deveria ter uns 90 anos, aquela idosa, com pandeiro na mão, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Irmãos, ele quis dizer que Miriam, ela era, já por ser idosa, ela devia dar a entender que ela já devia estar com uma certa demência, né? Que ela fez isso porque já não estava, né, dentro do seu juízo. Né? Então, por isso que ela pegou o pandeiro e saiu tocando. Irmãos, uma mulher, né, há 3.500 anos, né, 3.500 anos atrás, né, com 90 anos, que ela era mesmo mais velha que Moisés. Né? Miriam ela primeiro, depois Arão era do meio, o Moisés era o caçulinha. Então, a Miriam, ela devia ter mesmo os 90, até mais que isso, pode ser. Né? Mas, naquela época, uma mulher de 90 anos, né, não é o mesmo que uma mulher de hoje, com seus 90 anos. Né? A situação naquela época era diferente. Veja que Sara, parece que ela tinha uns 60 anos, não sei, foi chamada de formosa, que ela era muito bonita, né? Foi até sequestrada. Então, a ideia que a gente que tem, né, de uma mulher de 90 anos não é a mesma de hoje em dia. Né? Não é uma pessoa idosa. Né? A minha mãe tem 90 anos, né? E está bem debilitada mesmo. Mas naquela época não. Né? Tanto que ela dançou, ela tocou pandeiro. Né? Mas ele não disse que Miriam ela era profetisa. Isso ele não falou. Né? Fez piadinha com ela, mas isso ele não contou não. Né? Daí ele disse que Davi dançou, que Miriam dançou, mas não dançou no templo. Irmãos, Davi dançou com o objeto, né? Algo que existia de mais precioso naquela época. Ele dançou, irmãos, quando ele estava entrando em Jerusalém e levando a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era a presença de Deus, era o objeto mais sagrado que existia, é a Arca da Aliança. Aliás, hoje está cheio de especulação, está cheio de reportagem, documentário, né? Onde está essa Arca da Aliança, se é que ela existe ainda ou não, porque todo mundo quer saber dessa Arca da Aliança. E Davi estava com ela e dançou,
né, em volta dela, e ainda com o sacerdote, todo aquele ritual, ele foi passando com a Arca da Aliança, foi fazendo sacrifício, como se fosse um templo, né, porque um templo que se movia, porque o tabernáculo, na verdade, era esse, o tabernáculo ele era um templo portátil, né? Eles montavam e desmontavam. Como ele estava entrando em Jerusalém, então ele foi fazendo sacrifício, ele foi fazendo todo o ritual e ele foi dançando mesmo, né? Então, Davi, irmãos, ali ele estava com algo de mais precioso. Era um momento muito especial para todos. Foi um ajuntamento de pessoas ali. Todo mundo quis ver, todo mundo ficou maravilhado. Foi um dia de muita alegria. Foi uma bênção quando Davi entrou em Jerusalém com a Arca da Aliança, né? E aí ele falou, Davi dançou, mas não estava no templo. Ali era como se fosse um templo mesmo. Era um templo se movendo. Entenderam, irmãos? E o templo, irmãos, na verdade, tanto o tabernáculo, como depois o templo de Salomão, né, e depois futuramente veio o templo de Herodes, na época do Senhor Jesus, o templo era o lugar do sacrifício, né? No templo, não podemos comparar com a igreja de hoje em dia, né? Porque no templo ninguém pregava lá dentro, ninguém fazia pregação lá dentro, fazia sermão lá dentro, não. Não, era só para sacrificar. É a mesma coisa que você querer que hoje em dia a pessoa entre na igreja com um boi, entre na igreja com um touro, né, entre com um bode lá dentro, vamos sacrificar aqui dentro, é a mesma coisa, querer comparar, né? Aí ele cita os serafins, né, outro pastor interrompe e diz que não é para aproveitar a liberdade, para dar lugar à carne e tal, fala do ministério de dança, que não vai ter dança, tudo tem que ser uma reverência. Irmãos, que culto aqui na igreja reformada é um culto solene, que isso não existe e tal, né? Irmãos, mas olha só que interessante, né? Como isso fazia parte ali da cultura dos judeus, né? Como Davi dançou, a Miriam dançou, isso sempre fez parte, né? Você pega o Salmo 87, verso 7, diz assim, com danças e cânticos dirão, em Sião estão as nossas origens. Irmãos, ele não está falando do Antigo Testamento? Então vamos falar aqui do Antigo Testamento, né? Ele está usando o Antigo Testamento? Então vamos usar aqui também o Antigo Testamento. Salmo 149, verso 3. Louvem eles o seu nome com danças. Ofereçam-lhe música com tamborim e harpa. Salmo 150, verso 4. Louvem-no com tamborins e danças. Louvem-no com instrumento de cordas e com flautas. Irmãos, eles usavam tudo que era instrumento, também de instrumento de corda, mas instrumento de percussão também, né? Símbolos sonoros, quando falam, são aqueles pratos que você bate, né, de metal, que você bate um de frente para o outro e dá aquele estralo. Isso são símbolos, né? Então eles eram... Você acha que eles ficavam tocando tudo aquilo, todo mundo sentadinho ali? Não, né? Eles tinham, isso sempre fez parte até hoje. O povo de Israel, o judeu, ele apesar de tudo que eles vêm passando, né, tanta perseguição, é um povo muito alegre, é um povo muito feliz, é um povo muito alegre. Eles têm essa característica. Isso faz parte da cultura deles, né? Sempre fez, né? Então, aqui aí ele começa a falar sobre roupa, assunto que todo mundo quer saber. Aí ele fala, abra a sua Bíblia, a palavra de Deus em 1 Timóteo, né? Capítulo 2, verso 9. E a pergunta de roupa vem mais para as irmãs, do interesse das irmãs. Aí ele cita, do mesmo modo, as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e com modéstia, não com trança, com ouro, com pedras. O texto está dizendo que a beleza das mulheres não está apenas no seu exterior. Pedro 3,3. O enfeite delas não seja, né, com pedras preciosas, mas com um espírito manso e quieto. Irmãos, agora olha aqui o que ele fala. Primeiro, as irmãs devem se vestir com modéstia, com pudor. Nada de roupas provocativas, sensuais. Se você está vestindo uma roupa
que marca o corpo extremamente apertada. E se algum homem olhou e te desejou, ele pecou. Porque a Bíblia diz que no período da graça, só de olhar, já praticou o ato. Se houve uma vestimenta provocativa, se houve uma vestimenta sensual, isso é ele falando, viu, irmãos? Que fez que esse tipo de mentalidade, esse pensamento do homem foi levado para aquilo, você, irmã, é parte desse mesmo pecado. Porque a sua postura foi provocativa e sensual. Então, minha irmã, você pecou quando ele te desejou. E você é participante desse mesmo pecado. Certo? Eu não estou falando como que as irmãs devem se vestir, mas estou falando o que a Bíblia diz. Certo, queridas? Não, querido, tá errado, e muito errado, erradíssimo, meu querido. Primeiro precisamos saber o que é uma roupa provocativa e sensual, né? Para ele é uma roupa que marca o corpo e é apertada. Então, já percebemos que você quer fazer parte dessa igreja, dessa ICR, você tem que ir com roupa folgada, viu, irmãos? Com calça com prega, calça folgada, blusa toda folgada, né? De preferência chegada até aqui em cima, né? Por quê? Porque você tem que ficar escondida, né? Que nem lá no Islã, né? Lá eles são tão fanáticos, tão extremistas, que chegam a colocar uma burca na mulher, né? Por quê? Porque a mulher é o símbolo do pecado, né? Então eles colocam toda a culpa, né, de todo o pecado na mulher. Do mesmo modo aqui, ele está colocando toda a culpa, jogando toda a culpa do pecado na mulher, né? Sempre, moço, é interessante, né? Como o sistema religioso não defende a mulher, né? Quando há um problema, né, entre o homem e a mulher, do casamento, do adultério, a culpa é de quem? Da mulher, né? Sempre vai ser de quem? Da mulher. E as mulheres ainda pegam, né, fazem a sua malinha e ainda vai para uma igreja dessa. É isso que eu não entendo um negócio desse, né? Para o marido, ele ir para essa igreja, para ele tá tudo certo, né? É isso que eu falo, a religião, ela foi formada pelos homens e para os homens. Ela é interessante para os homens. O sistema religioso é muito mais interessante para os homens e não para as mulheres. As mulheres ali dentro vão só ser escravos. Se elas tiverem algum problema com o marido, algum problema conjugal, algum problema de adultério, a culpa vai ser de quem? Da mulher. Ele acabou de falar isso. Se você, mesmo que você não peque com ele, mas só dele pensar, te desejar, a culpa é sua, viu, mulher? A culpa é sua. Né? E essa conversa, é um absurdo, né? Que é jogar a culpa da atração dele nas costas da mulher. Irmãos, isso é muito fácil, né? Diz ainda que se um homem olhar e lhe desejar, já praticou o pecado. Assim é a graça. Olha o que ele diz. Agora ele saiu lá do Antigo Testamento, agora ele veio aqui para a graça, né? Estava lá no tabernáculo, lá com Davi e Miriam, agora que ele veio para a graça, né? Agora lembrou, nós estamos na graça, né? Mas falou para acusar a mulher, né? Não, irmãos, não é só de olhar que pecou, mas é no sentido de cobiçar, de desejar a mulher. O homem olha, deseja e começa a tomar algumas atitudes que ele domina tanto que acaba combinando no adultério. Tanto que o texto que fala isso faz referência ao adultério. Mateus 5:27 diz assim, olha, vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás, mas eu digo, Jesus, né? Qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la com intenção no coração, né? Já cometeu adultério com ela do seu coração. Tá vendo? Olhar, irmãos, é enxergar, é perceber, avistar, admirar. Irmãos, isso qualquer um pode fazer. Você passa uma mulher bonita na rua, você está conversando com uma mulher inteligente, uma mulher lúcida, você fala, puxa, que mulher simpática, que mulher bacana, que mulher, né, legal, gostei dela, né, ela é extrovertida, inteligente, né? Irmãos, isso não é cobiçar,
né? Você pode avistar, admirar uma mulher, não tem problema nenhum, né? Isso está todo dia, a gente convive, né? Os homens convivem com as mulheres. Hoje em dia as mulheres trabalham também, né? Então os homens convivem muito com as mulheres, no trabalho, na escola, na faculdade, no curso, ou seja o que for, né? Mas se você cobiçar e começar a ter a intenção e a maquinar, a tomar algumas atitudes para que isso te leve a adulterar com ela, né? Eu quero ganhar o coração dela, eu vou dar um presente para ela, porque quem sabe depois ela me dá o telefone dela, eu ligo e tal, e começa a maquinar, aí a partir daí você já está adulterando. É isso que ele quis dizer. Mas aquele que olhar para desejá-la com a intenção, ir adiante com seus planos, irmãos, já pecou. O adultério começa quando você começa a colocar, a maquinar, a colocar os seus planos em prática, a traçar, né, a escalar aquela escadinha para você chegar até o topo ali, né, e conseguir, então, o ato do adultério. Então, não é simplesmente olhar, admirar, né, isso. E veja que, em hipótese alguma, o Senhor Jesus colocou a culpa da mulher. Aqui, quando ele falou sobre isso, ele colocou a culpa da mulher? Não, ele não colocou a culpa da mulher, não, né? Irmãos, Jesus defendia as mulheres, né? Elas eram a minoria e viviam discriminadas na sociedade patriarcal, né? Então, Jesus sempre defendeu as mulheres, né? Certa vez levaram uma mulher adúltera ali fizeram como se fosse uma armadilha para Jesus. Vamos ver o que ele vai fazer agora, né? A mulher tinha sido pega em adultério, no ato do adultério, e levaram até Jesus, né? Mestre, João 8,4. Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés, dos ordenos apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? Eles, né, os mestres da lei e os fariseus, estavam usando essa pergunta como uma armadilha, a fim de ter do que acusar Jesus, né? E sabe o que Jesus falou? Mas se algum de vocês estiver sem pecado, que atire a primeira pedra, né? Irmãos, eles levaram só a mulher. Cadê o homem? Né? Irmãos, ninguém que peca num ato de adultério peca sozinho. Mulher nenhuma consegue fazer isso, não, né? Quem pratica o ato de adultério não pratica sozinho. Ninguém adultera sozinho, né? Aí ele fala de joia, em focinho de porco, assim, a mulher famosa, tal, né? Então a formosura da mulher, aí ele fala assim, agora eu vou ter que defender, vou ter que sair, né, em defesa das mulheres. Agora eu vou sair em defesa das irmãs. Ou seja, até então, irmãos, ele pegou pesado com as mulheres. Como ele pegou pesado com as irmãs nessa parte aqui. Mas agora ele vai defender as irmãs. Agora, né? Porque não é o intuito dele, mas agora, né, ele vai até defender as irmãs, né? Que a mulher tem uma sensibilidade muito maior, tá? Se completa com o casamento, com o homem, tudo, né? Então ele volta a falar de novo sobre traje das mulheres e tudo, e fala então do homem com relação à barba, né? Homem pode usar barba? Aí, agora com os homens, tranquilo, né? Com os homens, pega leve, né? 2 pesos, 2 medidas, né? Se você achar um versículo bíblico que proíba a barba, você me fala que a gente proíbe também. Eu entendo até que muito barbudo vai subir no dia do arrebatamento. E muitos que fazem a barba direitinho pode até ficar, porque o que impede o homem de chegar no céu é o pecado. Agora aquilo está bem espiritual, né? Agora ele deixa a postura da legalidade e passa então para outra postura, né? Agora aquilo está da graça, né? Me mostra aí, né? Onde que tem aí, né? Que não pode usar barba, né? Mas me mostra onde tem que a mulher não pode usar calça comprida. Coloca aí no comentário, onde que tem que a mulher não pode usar calça comprida? No Novo Testamento, viu, irmãos? Irmãos, o que vale para um, vale para o outro. Só que ele não faz isso, né? Ele fala de Bíblia, de Bíblia, de Bíblia, mas ele não faz isso, né? Jesus não estabeleceu 2 leis.
Os homens, irmãos, são parciais e agem com parcialidade, mas Deus, ele é imparcial, né? Agora ele termina esse assunto bem bonzinho, né? Estava falando da baba dos homens, né? Para a mulher ele não aliviou o jugo não, né? Mas para os homens, né? Fala do ministério remunerado, né? Que se for em tempo integral, pode sim, isso é bíblico, full time, né? O tempo todo, né? Mas pastor tem que ser dizimista, viu, irmãos? Tem que ser dizimista. E ele disse que vai dar uma aula sobre o dízimo. E vai mostrar que o dízimo é bíblico, né? Essa eu quero ver, viu, irmãos? Essa aí, irmãos, dízimo, tem um livro do pastor Solos, até falei já isso num vídeo, que ele escreveu um livro sobre dízimo. Dízimo não é para os nossos dias, né? Mas ele vai dizer que é, vai pegar lá os textos do Antigo Testamento, talvez, né? Vai fazer umas piruletas aí e vai emplacar o dízimo dos nossos dias, né? Daí fala de madrugada, de jejum, né? Daí ele volta para a graça, né? Tem hora que daí está na lei, tem hora que vai. Agora aqui ele fala assim, nós temos que fugir da obrigatoriedade, né? Primeiro ele falou que pastor tem que ser dizimista, tem que ser, ou seja, é obrigatório. Agora aqui, não, aqui nós vamos fugir da obrigatoriedade, das amarras, né? Serão desatadas as amarras. Tá vendo? Como ele é incoerente, irmãos, totalmente incoerente, né? Aí ele volta para a graça, depois fala que Calvino orava, que orava das 4 da manhã até as 8 da noite, né? Calvino. O que segura a ovelha é a qualidade do pasto, não é o tamanho da seca. Mas, irmãos, né? Ele fala que tem gente que coloca a seca alta, que não deixa a ovelha sair. Quem quiser sair será abençoado, vai em paz. Irmãos, como ele está colocando seca alta, como ele está levantando as secas, ó, e vai encobrir você, viu? As mulheres ele já encobriu, né? Ele fala, não somos os donos, o dono é Deus. Irmãos, ele é o dono da igreja, e ele dita as regras do jeito que ele quiser. Igreja que tem dono, quem dita as regras é o dono, ele faz o que ele quer. Ele manipula a Bíblia do jeito que ele quer, ele emplaca aquilo que ele quer, o que for bom para ele, ele vai emplacar, o que não for bom, ele vai tirar. Ó, internet não, dízimo sim, ó, dízimo bacana, internet não. Mulher, ó, diz que ele não vai ver o tamanho da saia, nem o tamanho do vestido, mas já deixou a dica aqui, tem que usar saia, tem que usar vestido. Calça comprida não, mas barba para os homens, ó, bacana, legal, joia, joia. Tá vendo, irmãos? Né? Adultério, a culpa é de quem? Da mulher. O homem não. A culpa é da mulher. Percebe? A conclusão nossa aqui é que ele tem um discurso muito incoerente, que o discurso dele é bem parecido com o da Maranata, que ele só troca a palavra revelação por Bíblia, por bíblico, né? Falou várias vezes sobre estelionato espiritual, que não é isso, né? Que não deve, então, o crente usar a internet, YouTube, WhatsApp, ele vai dizer depois claramente, talvez mais tarde ele seja claro com relação a isso. Tanto que ele desativou os comentários, fez a mesma coisa que a Maranata, desativou os comentários nos vídeos dele, dessa live aí, né? O culto dele será bem, né? A gente vê então que pelo andar da carruagem aqui, né? Pelos indícios aqui, a gente vê que o culto dele vai ser bem amarrado, bem formatado, né? Nos moldes da Maranata mesmo, né? Então vai ser tudo meio parecido, como já falei, é um puxadinho mesmo, né? E eu contei então que ele falou, biblicamente, ele falou 5 vezes. Bíblico, ele falou 8 vezes. Bíblica, 10 vezes. E Bíblia, ele citou 20 vezes. Ou seja, 30, 38, 43 vezes. Ele fala Bíblia, todas as palavras, né? Ele quer dar peso para as palavras dele, né? Irmãos, ele vai dizer que tudo está na Bíblia. E tudo está na Bíblia mesmo. Até quimera tem na Bíblia. Mas não é porque tem quimera na Bíblia que o quimerismo é uma doutrina bíblica. Entenderam? Tem tudo na Bíblia. Né? Mas nem tudo é uma doutrina que serve para os dias de hoje, né? Ou seja, tudo é igual, é tudo parecido, né? Tá indo para o mesmo caminho da Maranata mesmo, né? E fica, se você me perguntar, mas afinal, qual é a melhor, hein? Né? A Maranata ou a Reformada? A ICM ou a ICR? Qual é a melhor, irmãos?
Olha, é difícil a gente opinar, é bem complicado a gente dar essa opinião. Mas só vou dizer uma coisa para vocês, né? Entre a Coca-Cola e a Pepsi-Cola, eu prefiro a Coca-Cola, né? Mas, irmãos, no frigir dos ovos, se a gente for ver bem, as duas são um veneno. E tanto a Coca-Cola, que é a original, ou a Pepsi-Cola, as duas com o tempo vai te matar, que é puro veneno, irmãos. Então, o que eu deixo aqui para vocês, o conselho que eu deixo para vocês, ó, passa de largo, deixa tudo isso, né? E vai viver, vai servir a Deus, vai viver, né, uma vida cristã diante de Deus, né? E servi-lo em espírito e em verdade. Amém, irmãos? Fique na paz do Senhor Jesus. Graças a Deus.